Graças a Deus. Então acho que essa é uma série que vai virar livro, amém? A cura da fé. E eu vou abrir a Bíblia, vou ministrar ao seu coração e ao meu também. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Desde que quando começou essa pandemia, nós temos falado, feito lives, fizemos até no começo de julho, chamado DDD, Discernindo os Dias Difíceis, uma resposta para a pandemia. E nós escrevemos um livro sobre esse tema. E ele está pronto, está quase pronto, falta pouco. E no dia 31 de agosto nós vamos retomar as lives ao meio-dia, mas não todos os dias, vamos fazer segunda, quarta e sexta, já com uma outra proposta. Por quê? Porque os tempos, a chave já virou. Nós já discernimos o que Deus quer. Então nós não vamos ficar batendo numa coisa que a gente já entendeu. Às vezes esse é o problema da gente. A gente continua falando de uma coisa que a gente já compreendeu e a gente precisa mudar a fase. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a vida com Cristo é uma jornada crescente que desenvolve a gente. E é muito importante que a gente entenda isso. Debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus. Mas quando eu digo eu vou abrir a Bíblia para ministrar, mas se eu não estiver disposto a conhecer a voz de Deus, não adianta conhecer a letra. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus é Espírito e vida. Por isso que quando o mundo clamou, Deus não enviou a sua palavra de novo. Ele nunca quis enviar nada escrito, ele sempre quis descer e estar com o seu povo. Essa sempre foi a ideia original de Deus. Êxodo 19 diz isso, que ele queria estar. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Mas o povo disse, não, fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus. Então Deus escreveu na tábua da lei, mas a ideia de Deus nunca foi escrever, foi sempre falar. Por isso que na nova aliança, Deus não enviou um livro, Ele enviou seu Filho, o verbo vivo, a própria palavra viva, para trazer vida àquilo que estava escrito. Por isso que Jesus dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus ele não estava dizendo que a lei não tem o seu valor, que ela não tem o seu significado. Não, a lei é a lei de Deus. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, vocês conhecem a regra da lei, agora eu vou trazer o espírito da lei, para vocês entenderem o que o meu Pai quis dizer. E quando Ele quis dizer isso, Ele quis dizer em amor, e vocês não entenderam, fizeram da minha obra uma regra. E é justamente o que o Senhor quer, nos tirar da regra da fé, da regra do amor, da regra do cristianismo, e nos levar para o Espírito. Ou seja, eu vou fazer porque eu quero, porque eu amo, eu não estou aqui obrigado, ninguém me obrigou, ninguém me amarrou para servir a Deus, porque amor obrigado é estupro, intimidade obrigada é estupro, e Deus não quer isso com ninguém. Deus quer que a gente sirva por amor, porque eu amo, porque eu quero, porque eu desejo, porque sente saudade dEle, sente vontade de estar com Ele. Aleluia! Então é essas coisas que Deus quer consertar na gente. Amém? É a nossa intenção, é as nossas motivações, porque às vezes as nossas atitudes não precisam de mudança. O que precisam de mudança é as nossas intenções, ou seja, por que eu faço o que eu faço. Então, isso tem uma ideia original de Deus. E quem conquistou essa ideia original é porque rejeitou tudo que era imitação, tudo aquilo que não fazia sentido. E eu quero muito que Jesus cure a minha fé. Nesses 25 anos de ministério, eu venho buscando sempre isso. Senhor, cura a minha fé, não me deixe acreditar em coisas que não edificam, que não vêm do Senhor. Amém? Porque, mas é a Bíblia, é a verdade. Irmão, os extremos da verdade, eles podem ser tão ruins quanto as bases da mentira. Os extremos da verdade, eles podem ser pior até mesmo do que a base da mentira. Porque a pessoa pega uma verdade e quer aplicar ela com regras. Não é verdade? Quer aplicar a regra. A gente diz assim, porque os católicos são idólatras, né? Mas às vezes os evangélicos também são idólatras. Eles idolatram muito.
idolatram pessoas, idolatram ministérios, idolatram canções. Idolatria. Latria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É um serviço a um ídolo. Seu carro pode ser um ídolo. Seu ministério, sua igreja pode ser um ídolo. Olha para a pessoa que está do seu lado de máscara e diz: olha, acho que é melhor você ir embora. O negócio vai estreitar. Porque às vezes a gente sempre acha que o outro é pior do que a gente. Irmãos, a igreja católica, ela tem dogmas, mas ela não tem a Bíblia. E a igreja evangélica, ela tem a Bíblia e usa a Bíblia para respaldar os seus dogmas. Toma cuidado com isso, amém? Não use a Bíblia para respaldar os seus dogmas. Então eu quero falar sobre a cura da fé. Vamos continuar. Está sendo bom para você? Quem está aqui pela primeira vez? Aleluia, seja muito bem-vindo, amém? Quem sabe um dia a gente se conhece melhor, sem máscara. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Você que veio de outra cidade, de outro estado. Eu não vou dizer de outra igreja, porque não tem outra igreja. Só existe uma igreja, a igreja de Jesus, né? Pode ter outra denominação, outro ministério, mas eu creio que todos querem a mesma coisa. Antes de pregar, eu queria dar esse livro de presente para um ministro de louvor. Quem é ministro de louvor aqui? Que toca na igreja. Quem canta na igreja, toca na igreja. Quem? Oi? Ali também? Você é ministra de louvor? Dá esse livro do Reuel para você, Ambiente de Glória. Eu que ensinei o Reuel a tocar e cantar. Não aprendeu ainda, mas ele está ficando bom. Amém? Glória a Deus, Reuel e a Dani, né? Faz tempo que eu não viajo com você, que eu esqueci seu nome, como é que é mesmo? Não, porque quando nós viajamos, o pessoal leva tempo para aprender o nome do Reuel. Um chama de Roé, como é que é? Roel, Rael, né? E nós chegamos para fazer um check-in uma vez no aeroporto lá do Rio, né? Lá da terra dele. Fala de ti, mano. Fala de ti. Aí a moça chegou: que nome é esse? Ele disse: Reuel. Ela disse: Reuel. Isso, 5 horas da manhã, imagina. 5 horas da manhã, que nós fomos dormir às 2 e acordar às 4 para pegar o avião às 5, né? Para pegar o avião às 6. Aquela cara que ninguém tinha dormido, ele olhou para ela e fez assim. E eu me acabei, né? Eu já acordo rindo, então. Foi uma festa. Também quero indicar esse livro para você, do pastor Fernando Tolentino, pastor nessa igreja, pastor dessa igreja. O Reino de Deus, a consciência prática da sua justiça. Um livro muito prático que vai ensinar você a rodar. Quem veio de mais longe aqui? Quem veio de mais longe? Da onde o senhor veio? Do Acre? Ganhou, ué. Acabou. Peraí, vamos ver. O Acre é longe. Quem mais? Rondônia. O lá que é mais longe. Vou dar para o acreano, né? É acreano ou acrense? Seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Amém? É melhor que o Acre aqui ou não? Né? Glória a Deus. O Acre é longe. Vamos lá. Esse livro aqui eu escrevi esse ano, é o mais novo livro da gente aqui. O Sacerdócio, Igreja e Reino. O Ministério de Todos os Santos. Eu quero dar para aquela irmã que veio de Rondônia, né? Porque ela perdeu por pouco. Foi por muito pouco que ela perdeu. Foi só algumas milhas. Esse livro aqui é o volume 2. O azul é o primeiro. Eu vou dar para a irmã de Rondônia. Terminou o primeiro hoje? É bom, né? Glória a Deus. Deus abençoe, querida. Você está morando aqui também, não? Está morando aqui? É bom, não é, essa terra? Adão e Eva moravam aqui, só sabia? Sabia, não? Eles moravam aqui, daí eles pisaram na bola, Deus tirou eles e colocou nós. E levou a serpente junto. Não, a serpente ele deixou aí também, ela está rodando por aí. A serpente está aí na área. Louvado seja Deus.
Graças a Deus. Bom estarmos aqui. Tem um pedido de oração aqui que a gente vai orar depois. Pessoal da internet que está com a gente acompanhando aí no canal do Mevan Oficial, Deus te abençoe. Essa mensagem fica por uma semana. Se você depois for ministrado, passe para toda a sua família. Manda todo mundo copiar, piratear. Amém. E dá para todo mundo a mensagem. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 8. Eu e o Roel vamos estar ministrando aqui hoje. Glória a Deus. Não, tem um que chamou de Roy, né? O Roy. É tanta coisa que eu nem mais sei. O Royal. Joel. Gênesis capítulo 8. Vamos falar da cura da fé, amém? E o versículo de número 15. Então disse Deus a Noé. Quem disse para Noé? Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus ou não é? É a palavra de Deus. Mas quando você lê na Bíblia e disse Deus, você tem que prestar mais atenção. Porque agora não é só a palavra de Deus, é Deus falando aqui na sua palavra. Porque na Bíblia também fala os homens, fala os anjos, fala demônios. Mas agora é Deus que está falando na sua palavra. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como os animais domésticos, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se produzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todo animal, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Graças a Deus. Você conhece a história de Noé? E é muito relevante a história de Noé, porque em Lucas 17 diz que quando Jesus voltar será como nos dias de Noé. Então, se você quer saber como Jesus vai voltar, você tem que estudar os dias de Noé. Você tem que ler o que acontecia nos dias de Noé. Alguém me perguntou esses dias atrás: pastor, como que a gente se prepara para a segunda vinda de Cristo? E eu falei: é só fazer o que ele falou na primeira. O que ele falou na primeira vinda, é só você cumprir e obedecer aquilo que Jesus falou na primeira vinda, porque essa é a forma correta de você esperar a segunda vinda de Cristo. É só você obedecer o que ele disse na primeira, acerca do casamento, acerca dos filhos, acerca dos negócios, acerca da adoração, acerca do ministério, acerca de ser dono ou ser funcionário, acerca de ser homem ou ser mulher. Tudo Jesus deixou pronto. Se eu quero esperar, então eu tenho um propósito, tenho um plano, tenho uma ideia original. A ideia original é aquela. O resto, irmão, são coisas que foram criadas
no caminho, que foram criadas para facilitar a vida de todo mundo, não é? As leis legais, elas muitas vezes elas estão bolindo as leis morais. As leis morais são as leis de Deus. E nem toda lei legal é uma lei moral. E um dia você vai ter que escolher, sabia? Sabia que um dia você vai ter que escolher se você obedece à lei legal ou à lei moral? Mas Jesus mandou você obedecer às leis do homem, desde que as leis do homem não são contra as leis de Deus. Um dia você vai ter que escolher se você vai obedecer à lei moral ou à lei legal, porque tem muitas coisas que estão se tornando legais, mas ainda são imorais. E se nós queremos viver uma geração com a nossa fé curada, nós precisamos usar a nossa fé no lugar certo. Eu não estou dizendo para você se tornar um rebelde sem causa, mas por que muitos mártires ainda existem? Existem muitos mártires ainda. Mártires não são só histórias bíblicas que você lê da igreja primitiva. Você vai ver histórias de mártires hoje, pessoas morrendo hoje por causa de Jesus. E por que elas morrem? Porque elas não negam a Cristo, porque elas querem continuar andando numa lei moral de Deus. Então a pessoa chega e diz: você tem que deixar de servir a Jesus, senão você vai morrer, você e sua família. Então, não, pastor, mas nos nossos dias glorifique a Deus por estar num país laico, num país livre, por enquanto, que você pode adorar a Deus, que você pode levantar as mãos numa praça e dizer só o Senhor é Deus, que ainda com 30% da capacidade do templo você ainda pode adorar a Deus, ainda de máscara, mas você ainda pode adorar a Deus. Amém? Mas que fique o recado: muitos já tentaram há anos, há centenas de anos atrás, a parar a adoração da igreja, a parar o que a igreja foi chamada para viver. Isso é impossível, nenhum homem tem essa capacidade. No tempo de Nero, no tempo dos imperadores, e no tempo dos ditadores, no tempo de países que vivem em regimes fechados, sempre tentaram acabar com a igreja, mas não tem. Mata um crente, nasce 100, que é que nem pernilongo, irmão. Você mata um, aparece 200 no outro dia, porque a igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então tudo que se levanta contra a igreja de Jesus é porta do inferno. Então se preparem, afie as suas espadas, alinhe a sua adoração, priorize as suas prioridades, porque o Senhor vai fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve e o que não serve. E assim como Deus deu uma ordem para entrar na arca, Deus também deu uma ordem para sair da arca, porque tem momento que a água já secou e você continua na arca. Chegou uma hora que Deus diz: sai da arca, tira os animais, deixa eles crescerem, deixa eles se multiplicarem. Por quê? Porque eu tenho que dar continuidade. Há uma hora de entrar, mas uma hora de sair também. Às vezes Deus leva a gente para alguns lugares nele, que a gente fica tão acomodado, e às vezes eu não quero dizer só acomodado, eu quero dizer acovardado, porque as coisas começam a acontecer ao nosso redor e a gente não tem atitudes nenhuma. Por quê? Porque a gente se acomodou. Deus levou Elias para o ribeiro de Querite num tempo de fome, de escassez em Israel. Samaria estava abaixo, sem comida. Elias foi para o ribeiro de Querite, lá tinha água, e o corvo levava comida. Mas teve uma hora que o Senhor disse:
sai, o ribeiro secou, Deus teve que secar o ribeiro para ele sair. Então comece a olhar ao seu redor. Se alguns ribeiros começarem a secar, não, Deus não quer o seu mal, Deus só quer que você tenha atitudes. Deus só quer que você tenha atitude segundo a sua vontade. Eu não estou dizendo para você pegar uma bandeira e ir para a rua, porque você não é ativista, você é profeta, você é servo de Deus. As nossas guerras não são guerras carnais, humanistas, elas são guerras nas regiões celestiais, amém, irmãos? E se a fé não estiver curada, não estiver transformada, não estiver alinhada, nós acabamos usando a nossa fé de uma forma errada. Então, Gênesis 18, versículo 20, Deus diz: Noé, sai da arca e faz um altar. E Deus sente o cheiro suave. O que é isso? Deus sente o cheiro suave. Aqui eu aprendo o quê? Que Deus cheira a minha oferta. Amém? Cheira, tinha que ter cheiro. Aí se você olhar um pouco mais para frente, deixa eu ir caminhando aqui. Aí Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, Deus recomeça o mundo. Deus recomeça o mundo, amém? Tudo que Deus falou para Adão, Ele está falando para Noé agora. Crescei, multiplicai, sujeitai a terra. E a Bíblia diz que quando ele sai da arca, Deus dá filhos e filhas. Interessante que eles passaram 100 anos construindo uma arca, passaram mais 1 ano dentro da arca e nunca tiveram filhos e filhas. Deus só deu filhos e filhas quando eles saíram da arca. Deus deu neto para Noé. Por que eles não tiveram filhos e filhas? Porque eles estavam construindo uma obra coletiva. E quando você está num trabalho coletivo, Deus não permite você gerar em causa própria. Então até isso você tem que alinhar. Se o que você está querendo, está fazendo, está desejando, tem a ver com a vontade de Deus. Porque nesses dias, são dias difíceis e não são dias de gerar em causa própria. São dias de gerar coletivamente. Então eu vou ser franco para você. Todo o dinheiro que chega na minha mão, eu pergunto, é meu? Ou é de quem? Se Deus me deixa famoso na internet, eu pergunto, isso é para quê? Quem vai ser glorificado com isso? É eu ou é você? Se Deus abre uma oportunidade, porque oportunidade vem de tempo oportuno, ou seja, no tempo oportuno Deus dá oportunidade. Então todas as coisas que Deus faz eu devo perguntar. A minha pergunta nesses dias deve ser clara: Senhor, o que é isso? Para quem é isso? Tem um homem norte-americano que ajuda a cuidar do meu coração. Ele sempre conversa comigo, sempre ministra, pastor Danduque. E ele sempre liga, e eu sempre falo, eu não falo inglês e ele não português. Tá bom, então tá tudo certo. Ele fala, eu não entendo, eu falo e ele não entende. Mas glória a Deus que nos dá a vitória, que tem o Google. E aí tem o pastor Ricardo que fala inglês aqui também, fluentemente. E a gente senta e conversa. Há 2 semanas atrás, Danduque me deu uma palavra poderosa sobre os governos. Sobre os governos. Luiz, não sai da posição. Não briga de rua. Ele diz, brigue no ringue. Brigue como alguém que está lutando nas regiões celestiais. E aí ele me deu uma palavra. E depois 2 semanas depois, ele gravou um vídeo. Vocês assistiram o vídeo do Danduque? Alguém assistiu? Aquela palavra ele me deu faz alguns tempos atrás, acho que umas 3 semanas, falando daquele homem de Josué capítulo 5. Quando Josué está olhando para Jericó, diante de uma batalha, Josué fica olhando para Jericó e ele vê um homem com uma espada na mão. E ele pergunta para o homem que está com a espada na mão, tu está com a gente ou estás com eles? O homem disse, não, eu não estou com vocês nem com eles. Por que eu tenho que estar com alguém? Por que eu tenho que ter um lado? O anjo disse, eu sou príncipe do exército do Deus vivo. Eu estou acima de Jericó, eu estou acima dessa guerra que vocês estão brigando. Ou seja, eu estou do lado aqui de vocês. Eles são maus, mas eu também quero eles. Deus está acima das tuas guerras.
Deus está acima. Por que você acha que Deus tem que ter um partido? Por que você acha que Deus tem que ter uma ideologia? Deus não está do lado dos brancos ou do lado dos negros. Essa é a besteira que nós criamos. Essa é a bobeira que nós criamos na nossa cabeça. A idiotice que nós criamos de escolher lados. De que lado você está? Às vezes tem casais que vêm conversar com a gente aqui, falar do casamento, e aí você fala com a mulher, ela fala mal do marido. Aí você fala com o marido, ele fala mal da esposa. Aí a gente chega à conclusão e diz: eu não estou do seu lado e não estou do lado dele, eu estou do lado do casamento. E aí dá tudo certo, sai todo mundo feliz. Por quê? Porque o propósito é maior do que a minha razão. O que aquele anjo estava dizendo o seguinte: olha, eu não estou do lado de vocês. Ele disse: tu está do nosso lado ou do lado deles? O anjo disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. O meu lado é obedecer o propósito de Deus. O que é que você é, Luiz? Você é pentecostal, tradicional? Qual a igreja que você congrega? Você é apóstolo, pastor, evangélico? Quer que eu tenho que ser alguma coisa? Por que eu tenho que escolher um lado? Por que eu estou sempre escolhendo um lado? Aqui está bom, agora ficou ruim, eu pulo para o outro. E aí ficou bom, eu pulo para cá de novo. Não, quem anda nas regiões celestiais não tem lado, irmãos. Não tem lado, a sua guerra é aqui, ó. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados da maldade que estão nas regiões celestiais. Se você vence a guerra aqui, certamente você vai vencer aqui. Por isso que a igreja cresce aqui embaixo, mas não afeta aqui em cima. E às vezes nós estamos cheios de gente na igreja, igrejas cheias de gente vazias, que não sabe as guerras que estão lutando. E é perigoso. Se eu não sei a guerra que eu estou lutando, eu não sei que arma que eu devo usar. E aí eu posso ir para uma batalha desarmado. Essa batalha é aqui, irmão, nas regiões celestiais. E a primeira pessoa que você vai derrubar aqui é você. Então, fecha a janela e vá para frente do espelho. A primeira pessoa que você vai ter que vencer nessa batalha é você. Você já viu que Jesus vive dizendo: há o que vencer dali? Vencer o quê, irmão? Se Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu tudo, que até os principados se prostram diante dele. Ele já venceu tudo. O que é que eu tenho que... Ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que come da árvore da vida. Ao que vencer, morará no paraíso de Deus. Ao que vencer, darei uma pedra branca. Sempre ao que vencer. Vencer o quê? Se ele já venceu. Vencer você. A pior coisa que você vai lidar na sua vida, você vai ver, é você. Você acha que o seu problema é o vizinho, que o seu problema é o cônjuge, que o seu problema... Não, o problema é você. Então não olha para o irmão que está do seu lado agora. Olha para você e diz: rapaz, mas eu sou bom, hein? Porque o problema é você. E sutilmente nós acabamos fazendo o que queremos. E usamos uma desculpa muito prática da igreja: Deus falou comigo. Queria ver você rindo. A prática que nós temos é: Deus falou comigo. Mas a verdade, às vezes não foi Deus, às vezes foi a minha vontade. Porque se Deus mandar você fazer alguma coisa que não está na Bíblia, certamente não foi Ele que mandou. Se Deus mandar você fazer alguma coisa que viole a sua consciência, certamente não foi Ele que mandou. A Bíblia é clara quando ela diz que nós somos tentados e engoldados pela nossa própria concupiscência. O que é concupiscência, pastor? Concupiscência é um apetite desenfreado da carne e da alma. É o apetite, é o desejo sem base. É o desejo sem que a vontade de Deus se manifeste. Mas eu não queria pregar isso, eu queria pregar sobre Noé. Noé, para a arca, volta aqui.
Então Noé Deus disse: Noé, sai da arca. Ele sai, solta os animais e faz um altar. A primeira coisa que ele faz é um altar. Se vai começar de novo, tem que começar pelo altar. Quem está começando e quem está recomeçando, quem está iniciando, tem que começar pelo altar. Ontem eu tive o privilégio de manhã de celebrar um casamento. Por isso que eu não vim na oração antes de manhã, eu estava na celebração de um casamento. E eu falei para aquele casal, eu disse: vocês precisam manter o altar aceso. Um lar que tem um altar aceso, irmãos, ele subsiste qualquer temporada, qualquer dificuldade. Aqui no sul é muito comum, as casas têm lareira, né? A palavra lareira, ela vem de lar quente. Então, quando esfria, você não pode botar fogo na cozinha, ou na sala, ou na varanda. Você tem que botar fogo aonde? Na lareira. Ela vai aquecer toda a casa. Eu disse para aquele homem ontem: se você quer manter o seu lar aquecido, coloque fogo na sua esposa. E eu falei para aquela mulher: se você quiser o altar aquecido, bote fogo no seu marido. Aí quando fala assim, tem gente que já se arruma na cadeira, pensa que eu estou falando de sexo. Botar fogo, irmão, esse fogo também é legal, é bom, mas não é só isso. É manter aquecido a pessoa com quem você vive. Manter aquecido é colocar Deus sempre na prioridade. Eu não posso amar a Iraci mais do que eu amo a Deus, mas eu posso amá-la através de Deus, porque Ele é amor e Ele vai me ensinar como amá-la. Ele vai me ensinar como me comportar. Às vezes eu desobedeço, mas Ele ensina de novo. Curar a fé, querido, é curar o seu relacionamento com Deus, porque tudo que envolve a sua vida sem Deus não faz sentido. Então Noé sai da arca no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 9, aí vem o dilúvio, né? Noé entra na arca no capítulo 8, ou melhor, aqui ele sai da arca. No capítulo 8 tem o dilúvio, e Deus recomeça com Noé no capítulo 9. Aí no capítulo 10 fala da descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé. E aí no capítulo 11 começa o problema. Você começa a ver, abre lá no capítulo 11, vamos dar uma caminhada. No capítulo 11 começa o problema, nós vamos ler até o versículo 9, que diz assim: ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o batume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Eles estavam edificando o quê? Uma torre e uma cidade. Eram duas coisas. Aí Deus veio, confundiu as línguas, eles pararam de edificar o quê? A cidade. Por que não fala da torre? Qual era o objetivo da torre? Aqui no capítulo 11, do versículo de 1 a 8, fala do desempenho deles de construir uma cidade e uma torre. E aí muitas vezes esse ambiente de confusão provocado por Deus vem para quê? Para que o ambiente de confusão provocado por Deus vem revelar? O que o ambiente de confusão provocado por Deus
Vem revelar. Vem revelar que a nossa visão está equivocada. Deus, Ele traz isso, Ele permite isso, porque até hoje o homem continua tentando tocar os céus através do seu desempenho e não da vontade de Deus. O homem acha que pode tocar o céu de baixo para cima, quando o céu você tem que tocar de cima para baixo, então depois, porque ninguém sobe sem ter descido. Por isso o Espírito Santo foi dado para viver em você, para você entender o que está escrito. E se você está tentando tocar o céu através do seu desempenho somente, isso não é obra de Deus, isso é orgulho religioso, querido. Até hoje nós estamos tentando tocar o céu através do desempenho. Nós temos um DNA criativo, temos ou não temos? Claro, Deus nos deu um DNA criativo, nós somos filhos de Deus, Deus é criador. Então automaticamente, naturalmente, o homem nasce com um DNA criativo. É o DNA que nós herdamos do Senhor na criação. O problema não é criar, o problema é criar o que queremos. E muitas vezes achando que isso é a vontade de Deus, para tocar o próprio Deus. E aí você tem que lidar com uma pandemia que não dá para criar muita coisa agora, tem que ficar em casa. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus está me ensinando a soltar os meus desempenhos e a tentar tocar o coração dele através dele. E essa é a fé babilônica. Essa é a fé babilônica, que se junta para fazer aparentemente uma coisa boa, que é tocar os céus, mas através do seu desempenho. Ou seja, quem leva o título, quem ganha o prêmio sou eu, porque eu fiz, porque eu consegui, irmãos, a fé babilônica que eu acabei de ler, ela nos ensina que esta fé está infiltrada na igreja. Qual é o fundamento da fé babilônica? Desempenho. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ficar sentado sem fazer nada? Não, eu estou dizendo que é muito melhor ficar sem fazer nada do que fazer o que Deus não mandou. Porque certamente, se você faz o que Deus não mandou, você tem que voltar da onde parou para refazer tudo de novo. Amém? E isso é perigoso. A fé babilônica, ela quer tocar o coração de Deus. Edificamos uma torre e uma cidade. Deus desce, confunde as línguas, e dali que nascem os idiomas, daqui que nascem os idiomas, várias línguas, etnias, vários dialetos, e eles eles não conseguiam mais trabalhar juntos. E qual era o objetivo da torre? Vamos ficar juntos aqui. Isso é o contraponto do evangelho, porque o evangelho diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a torre está dizendo que não, vamos ficar juntos aqui, de domingo a domingo, não precisa fazer nada lá fora. Por isso que quando caiu aquele homem, passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou. Por quê? Porque quem só tem uma mente, deixa eu usar esse termo, templária, que só acha que só é obrigação e responsabilidade dele o que acontece no templo. O samaritano passou e ajudou, o levita não ajudou, o sacerdote não ajudou. Lucas capítulo 10, por quê? Porque na cabeça do sacerdote, do levita, tudo que acontece fora do templo não é responsabilidade minha. O levita não ajudou, o sacerdote passou de largo, não ajudou, mas daí passa um samaritano e ajuda. Por quê? Pergunta, por quê? Porque eles não tinham templo para adorar. Eles adoravam no monte. Eles não estavam presos a uma estrutura com CNPJ. Você está ouvindo isso? Não é de um pastor itinerante, é de um pastor de igreja, fundador e presidente de um ministério.
Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai querer acabar com a igreja? Não. Deus quer que as pessoas que vêm no templo tenham uma mentalidade de servir lá fora também. Que as pessoas que vêm no templo no domingo, ela vem na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Ela vem na igreja no domingo para onde ela trabalha, seja no esporte, seja na educação, seja na saúde, seja na política, seja em qualquer lugar. Ela vem, ela recebe uma carga, uma genética de Deus, e ela leva isso para onde ela está inserida. Esse que Deus quer fazer com a sua fé. O problema é que a gente encontra alguém na rua e diz assim: vai lá no culto, o pastor Luiz vai orar por você. Por que você não ora? Você diz, vai lá no domingo, o pastor Luiz, o homem é de Deus, tem umas camisas coloridas, bonitas. Você vai lá e vai pôr a mão na sua cabeça, vai ser bênção. Por que você não põe a mão? Eu vou dizer por que você não põe a mão. Porque você olha para a sua vida e diz: eu não sou digno, eu não posso, eu não tenho condição. E se não tem, não põe mesmo. Porque Deus quer fazer em você primeiro. Se você não tem a mão, a condição de botar a mão, dá sua vida para alguém pôr a mão. Mas isso é igreja, irmãos. Nós precisamos ter esse coração e essa cabeça. A fé precisa ser curada. Vamos fazer uma torre aqui nessa cidade. Vamos edificar uma cidade, uma torre. Amém? Itajaí, terra do avivamento. Amém? Vamos fazer uma torre. Vamos ficar aqui, né? Edificar a cidade. E vamos fazer o nosso nome célebre, para que a gente não seja espalhado sobre a terra. Deus diz: não, esses caras não entenderam nada. Eu vou ter que trazer confusão. Então tem muita confusão que é Deus quem traz para a gente acordar e voltar para a ideia original de Deus. Irmão, eu amo a igreja. Por mim eu fazia uma casa aqui atrás para mim. Eu amo estar na igreja. Minha esposa ama mais do que eu. Pastor Fernando, então, se deixar, ele mora aqui. Fernando é igrejeiro, não é, Fernando? Pastor de igreja. Lucas, Deus me livre, nem fala. Sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja. Eu gosto de estar aqui. Mas eu me recuso a acreditar, me recuso a viver isso, de uma igreja que vai de domingo a domingo por 20 anos e as pessoas não mudam de vida. Eu me recuso a acreditar que as pessoas não queiram nada além de esperar morrer. Eu estou esperando Jesus voltar. Jesus quer voltar, mas para que ele volte, o evangelho do reino tem que ser pregado em todo mundo, então virá o fim. O evangelho precisa ser ensinado, precisa ser pregado. Por isso que eu estou na internet, por isso que eu estou escrevendo livro, por isso que a cada 6 meses sai uma publicação nova. Nós estamos por aí na TV, na rádio, nas internets da vida, nos cultos. E é porque o prefeito não deixa fazer mais cultos, senão nós fazia todo dia nessa pandemia e enchia essa igreja de gente. Deixa eu falar uma coisa para você. É porque não pode agora. Não pode juntar gente na rua, não pode juntar gente na praça, ainda não pode. Vamos respeitar e temos que respeitar. Tivemos uma reunião com o nosso prefeito e ele pediu. E nós, como igreja, todas as igrejas de Itajaí concordaram. Glória a Deus. Estamos juntos nessa batalha contra essa praga chamada Covid-19. Mas, irmão, eu não vou ficar em casa chorando mágoa, não. Eu não vou ficar em casa chorando pelos entes queridos que perdemos, choramos. Eu quero vê-los de novo. Um dia eu vou vê-los de novo. Eu não vou ficar chorando. Esse Covid não vai me deixar em casa depressivo, não. Não vai, não. Eu estou criando. A hora que a porteira abrir. Meu irmão, a hora que a porteira abrir, se prepara. Se prepara. Nós vamos para cima. O evangelho tem que ser pregado. E quer saber, tem um monte de gente com fome de Deus. Você estuda, você vai ver que aumentou o número de vendas de Bíblia em todo o mundo em 40%.
aumentou a busca por Deus na internet, em sites gospel, aumentaram em 70%. Por isso que está todo mundo apavorado com a igreja. Por isso está todo mundo com medo da igreja nas próximas eleições. Porque a igreja acordou, irmão. Isso não tem a ver com partido político, não tem a ver com presidente, não tem a ver com governadores, com prefeitos. Tem a ver com o cenário que Deus está fazendo. Porque o sujo vai se sujar mais, mas o limpo vai se limpar mais, e a glória de Deus será derramada sobre toda a terra. O Espírito do Senhor será derramado. Chuta essa depressão, chuta esse medo, chuta, tá difícil. Tem hora que eu me vejo em casa, estou deitado no sofá assim do meu quarto de oração, fico, ai Deus, esse dia eu disse, Deus, eu não aguento mais, me leva para a eternidade. Daqui a pouco um anjo veio, me deu 2 tapas na orelha e disse, quê? Eternidade? Agora está ficando bom. Eu digo, é verdade, anjo. É verdade. Vamos ver o vovô Léo aí, cara, com essa idade toda, arrebentando. Louvado seja Deus. Essa semana eu vi um vídeo do pastor José Rodrigues, 86, 87 anos, dizendo, eu quero Deus. Subi do monte de Cajá, dizendo, eu quero é Deus. Ele falando, eu me arrependo, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero ser mais de Deus. Eu digo, o homem tem 86, eu tenho 53, falta só 30, 83, 84 anos, eu só estou 30 atrás. Eu quero é Deus, irmão. Amém? Quero declarar que Deus vai curar a sua fé nesses dias. Quero declarar que o que você veio, ei, você do Acre, você de Rondônia, você de São Paulo, você do Rio, o que Deus trouxe você para fazer nessa cidade, Deus vai usar você para fazer nessa cidade e vai abençoar a tua vida para a glória de Jesus. Por que a Bíblia fala que eles edificavam uma cidade e uma torre? Aí Deus veio e trouxe confusão, e eles pararam de edificar a cidade. Cadê a torre? Babilônia edifica a torre até hoje no coração dos homens. Quer gerar uma fé por desempenho, quer gerar uma fé por desempenho, né? Eles deixaram de edificar uma coisa, a cidade, mas até hoje os homens continuam construindo torres. Muitos líderes que, se não podem ter a sua torre, eles também não edificam a cidade. Tem líder que, se não puder levantar a sua torre, também não edifica a cidade. Fica no lugar que Deus te colocou. Amém? Fica nesse lugar. O espírito babilônico, irmão, ele reconhece que Deus existe, mas ele não se submete à vontade de Deus. Ele quer alcançar Deus da sua maneira. Olha para alguém que está do seu lado de máscara, mas faz cara feia. Ele não está vendo mesmo, olha assim com os olhos, faz cara feia para dizer assim, você não pode tocar a Deus através do seu desempenho. Você precisa tocar a Deus através do seu quebrantamento, das suas renúncias. Você toca a Deus, amém? Não é do seu desempenho, não. Não é do seu desempenho. Pastor, eu orei 3 horas por dia. Agora 3 horas por dia, em 3 minutos perdi tudo. Por quê? Porque não é o seu desempenho, não é a sua performance. Se livre dos seus estímulos. Se livre dos seus estímulos. E peça para Deus, Senhor, me dá um coração puro, coração quebrantado, coração que ama o próximo, coração que ajuda o próximo. Irmão, sabe qual é a maior façanha da soberba? A maior façanha da soberba é levar a sua vítima a se sentir humilde. A falsa humildade, que nós chamamos isso. A maior façanha da soberba é a pessoa credibilizar para ela o crédito que deveria ser do Senhor. Isso não é só, essa é só a primeira parte do ruim. Ela credibilizar para ela um crédito que é do Senhor, e ela criar expectativas nas pessoas
vão receber algo dela que ela não tem condição de dar. Que só tem quem tem condição de te dar o que te prometeu é o teu Deus. Ele te deu, ele disse: eu vou estar com você todos os dias. O pastor não está com você todos os dias, o cônjuge não está com você todos os dias, filhos e pais não estão com você todos os dias, mas o Senhor dos senhores, ele disse: eu estarei com você todos os dias. Você pode crer no que ele disse, porque ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até a sua vinda. Aleluia! Alguém levante a mão, solta um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Emanuel, Deus conosco está. A fé ficou doente nesses dias. Por que a fé ficou doente? Uma fé equivocada, firmada no desempenho. Mas Deus não tinha começado o plano, não. Ele recomeçou o mundo. Ele não pôde recomeçar o plano com Noé, porque um dia Noé tomou uma baga, um porre, e quando o seu filho entra na tenda e vê ele nu, sai zombando do pai. E aí os dois outros irmãos, Sem e Jafé, pegam um pano e vão entrando de costas assim, para cobrir a nudez do pai. Porque o individualismo, ele expõe as pessoas, mas a unidade, ela cobre o pecado de muitos. Alguém levante a mão. Aleluia. Sim, Deus. Se você vê gente querendo expor o pecado do outro, são individualistas, pessoas más. Ninguém tem esse direito. Mas Sem pegou do lado do pano, Jafé pegou do outro e foram de costas assim, para não ver a nudez do pai, e tamparam o pai. No outro dia o pai acorda e eles contam para o pai o que aconteceu. E aí Noé amaldiçoa a terça parte da terra. Ele amaldiçoa Cão. Ele diz: maldito seja Canaã, servo de servo seja ele. Porque ser servo não é maldição, mas servo de servo é escravidão. Noé amaldiçoou a terça parte da terra. Por isso Deus não pôde recomeçar o plano com ele, porque Deus não recomeça o seu plano numa casa onde tem pessoas que amaldiçoam as outras. Deus não pode recomeçar o seu plano numa paternidade que amaldiçoa seus filhos. Ele disse: maldito seja Canaã. Só que daí Deus precisa recomeçar o plano, porque ele já recomeçou o mundo, e a fé ficou doente de homens que querem tocar a Deus pelo seu desempenho. Aí tem um homem chamado Abraão. No capítulo 12 começa então o plano ser restaurado. E aí no capítulo 12 está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. Quantas famílias da terra? Quantas famílias? Pastor, a família daquele budista que mora lá perto da minha casa.
Não, ele não é evangélico. Que pobreza. E a família daquele Islã? E a família daquele irmão que faz macumba? Pastor, ele acorda de madrugada com a galinha, leva o bode e a galinha. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, em vez de você ir atrás dessas pessoas, você fica se gloriando, sentado na cadeira da igreja, por uma torre que você está construindo aqui, uma torre evangélica, para tocar o coração de Deus. Por isso que Deus de vez em quando tem que gerar confusão, divisão, problemas, brigas. Que é o diabo? Não, é Deus tentando dizer para você: ei, você não está entendendo. Eu te dei o mundo e você está construindo uma torre. Deus não pôde começar o plano, continuar o plano com Noé. Por isso que lá em Mateus, olha aqui, abra comigo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Noé. É filho de Noé? É filho de quem? Abraão. Por que Noé não pode aparecer na paternidade de Jesus Cristo? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Para dar continuidade, não pode ter pais amaldiçoadores, porque se amaldiçoa, não é pai. Pastor, mas eu fui muito amaldiçoado pelos meus pais. Eu tive que deixar a casa dos meus pais. Eu tive que sair. Você acha por que Abraão encontrou Melquisedeque no caminho? Que trouxe ele para a mesa e deu pão e vinho para ele. Pão e vinho fala de comunhão, trouxe ele de volta para a comunhão. Vai vendo, mas isso é para outro dia. Quando Noé sai da arca, depois de Babel, ali a fé ficou doente. Então Deus precisava levantar alguém para recomeçar a curar a fé, a focar as pessoas nele. No capítulo 12, então, ele levanta Abraão com uma fé baseada na vontade dele, na vontade de Deus, e o torna o pai da fé, como base numa fé para nós. Deus dizendo: eu preciso levantar um povo com uma fé baseada em mim, que não parta deles, mas parta de mim para eles, não deles para mim. Que eles tenham fé em mim, assim como eu tenho fé neles. Que eles me confiem as suas vidas, assim como eu confiei a terra a eles. Você está me entendendo, cristão? E aí Deus começa a curar a fé. E como é que Deus cura a fé? Usando esse homem que não tinha força mais na carne para gerar um filho, para deixar claro que o que ia nascer dele em diante não tinha mais a ver com a força dele. Então vamos lá. Abraão primeiro tinha comunhão com Deus. Se você olhar do capítulo 12, 13, 14, todo lugar que Abraão passou, ele construiu um altar a Deus. Abraão era um homem de altares. Segundo, Abraão teve uma revelação. No capítulo 18, versículo de 1 a 3, quando os três foram visitar Abraão, Abraão teve uma revelação da Trindade. Dois foram destruir Sodoma e um ficou para almoçar com Abraão. Tem um livro do Arcelius Strater que ele diz: quem almoçou com Abraão?
ele é um judeu messiânico. Ele explica que toda aparição de anjo que traz um recado sobre a próxima geração, anunciando um filho que vai nascer para a próxima geração, para dar continuidade, ele garante que é Jesus pelas Escrituras. E eu acredito muito nisso. Ariel, você que é judeu, é assim mesmo? Judeu crê nisso. Terceiro, Abraão teve uma revelação clara de Jesus e sua obra. Abraão teve uma revelação clara, Jesus falou de Abraão. João capítulo 8, versículo 53, abra aí comigo. João capítulo 8, está cedo. Aleluia. João capítulo 8, versículo 56, diz assim: vosso pai Abraão exaltou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Gálatas, leia agora Gálatas capítulo 3. Oh meu Deus, Gálatas, minha Bíblia não tem Gálatas? Tem. Versículo 26 diz: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma já não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aleluia. Deixa eu ver o versículo aqui. Onde é que está aquele versículo que diz que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão? Lembra disso? 3:8. Isso, está aqui na Bíblia. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está aí na sua Bíblia? Todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Quem foi o primeiro homem a ouvir o evangelho, irmãos? Deus falou do plano todo para Abraão. Então o evangelho não começa em Mateus, ele começa em Gênesis. Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Quando Jesus fazia alguma coisa, eles diziam: ó nécios, ó hipócritas. Eles diziam: por que tu nos chamas de hipócritas? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. João 9. Aí ele diz aqui em João 8:56: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Por isso que Abraão é o pai da fé. Deus mostrou para ele. Gênesis 14, 17 e 20, Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que é o nome antigo de Jerusalém. Rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. E quem é que é rei e sacerdote que te dá pão e vinho? Quem será que Abraão encontrou naquele dia? Eu não vou falar, senão a teologia me queima. Hebreus 7:1, rei de justiça e rei de paz. Quem é esse? Quem é que permanece sacerdote para sempre? No versículo 3 de Hebreus 7. Quem é esse que permanece sacerdote para sempre, que não há outro sacerdote no lugar dele? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem Abraão
viu naquele dia? Quem é o eterno Rei de Jerusalém? Quem é que virá e governará por 1000 anos? A partir de Jerusalém. Por que será que o mundo odeia tanto? Sem início, sem fim de vidas. Quem é o princípio e o fim, irmãos? Quem é o princípio e o fim de todas as coisas? Quem é que disse, antes de tudo existir, eu sou? Só alguém profético poderia anunciar com a sua atitude o que Deus ia fazer. Quando Abraão foi matar o menino, o que é que Abraão estava dizendo para o mundo, para os anjos, para os demônios? Abraão estava dizendo: eu estou fazendo pela fé aquilo que Deus vai fazer. Ele estava anunciando. Ele estava anunciando. Abraão teve uma revelação de Cristo crucificado. Abraão colocou a lenha sobre o seu filho. Deus, Pai eterno, Abraão, pai da fé, ele pré-anuncia o que Deus iria fazer. E só alguém profético pode pré-anunciar com a sua vida o que Deus vai fazer. Tem coisas que Deus permite você viver, e não é para te maltratar, é para você anunciar o mundo que vai acontecer. Meu Deus, alguém levante a mão, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Não me deixa aqui sozinho. Mas Abraão, não, abre Hebreus comigo, cara, por favor. Hebreus 11, Hebreus é a graça explicando a lei. Hebreus capítulo 11, leia Hebreus capítulo 11. Me lembrei do Judas agora. Pela fé, capítulo 11, versículo 17. Põe aqui, querido, põe. Hoje você está tão rápido, meu amor. Meu Deus. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá um filho para ele e depois diz: me dá de volta. Ele olha, peraí, mas ele ficou com o filho ou ficou com a promessa? Você quer ter uma fé curada? Você tem que ficar preso ao que Deus diz. Sendo-lhe dito: em Isaque serão chamadas a tua descendência. Deus falou que Isaque seria chamada descendência. Depois Deus diz: me dá teu filho. Peraí, que confusão é essa? Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos... Por que Abraão foi matar o menino? Porque ele acreditava que Deus poderia. Até ali, Deus já havia ressuscitado alguém? Quem foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição? Quem foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição? Quem foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição? Agora abre o capítulo 11 de Hebreus, versículo 8. Pela fé, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu, sem saber para onde ia. Deus dá uma profecia para o cara, ele já liga para o irmão João: irmão João, ora para Deus confirmar. Sai daí, mané. Vai. Para que você quer saber onde vai? Você tem que ir. Deus falou, levanta. Vai. Não, mas eu quero que Deus confirme a vitória. Que vitória? Não, eu quero tudo. Não tem nada pronto, você tem que entrar. Isso é que nem pular de paraquedas. Você não prova dentro do avião, você tem que pular.
Você tem que pular, e depois de pular, ele abre. Amém? Você tem que pular. Diga para alguém que está do seu lado: quer uma fé curada? Então pula. Quer uma fé curada? Então entra. Quer uma fé curada? Então vai. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça o que Deus está dizendo. Obedeça a sua vontade. Não, mas eu não tenho. É por isso que a fé é louca. É por isso que ele levanta as coisas loucas do mundo, porque só louco acredita. O problema é que você estudou demais sobre Deus e agora só toma atitude na razão. Você só toma atitude na razão. Aí sabe o que acontece? Deus faz uma doideira, porque Deus é mais doido que nós. Só alguém doido que podia usar gente que nem nós. Você parou para perguntar: Deus, o Senhor me usa? Não faz sentido. Deus levanta as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as que não são para confundir as que são, as desprezíveis. É porque você diz assim: ah, não, mas não tem lógica. Mas não tem, se tiver, não foi Deus que disse. Se tiver muito certinho, sai daí. As coisas de Deus são doideira, mano. É loucura. É uma fé doida. É uma fé doida. Eu estou falando, é uma fé doida. Então por que você não põe a mão em você e declara alguma coisa que é loucura para você? Faz um experimento. Faz um experimento. Diz assim: Deus, eu acredito. É uma loucura o que eu vou te falar, mas eu acredito. Eu acredito. Quando Deus me falava: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, olhava para mim e dizia: meu Deus, por isso que Sara riu. Quando Deus falou: vou te dar um filho, ela olhou para ela e disse: eu preciso de botox, não é? Eu preciso fazer uma lipo. A Sara olhou e disse: eu quero fazer uma lipo. Como é que eu vou ter filho? Não tem condição. Sou velha, tenho 90 anos. Ela ia fazer 90 anos e ganhou um menino. Abraão tinha 100. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Creu. Abraão creu. Abraão creu. Abraão creu. Oh meu Deus, tem alguém aqui que crê nisso? Ele creu. Isso se tornou a sua justiça, a sua fé. Sua fé se tornou a sua justiça. Sua fé se tornou a sua realidade. Sua fé se tornou o seu propósito. Sua fé. Você tem que entender isso. Agora vamos lá, vamos terminar, tem que terminar o culto. Versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado para o lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem o fundamento, a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão teve uma revelação da Nova Jerusalém. Qual é a cidade? Existe alguma cidade na terra que foi Deus que construiu? Tem alguma na terra que foi Deus que construiu? Nenhuma. Ele saiu para um lugar, ele não sabia onde era, mas ele tinha uma convicção que existia. Mas ele não sabia onde era, mas ele sabia que existia. E enquanto ele esperava aquilo que ele sabia que existia, mas não sabia onde era, a Bíblia diz que ele habitou em tendas, com
com Isaac e com Jacó, porque ele esperava uma cidade. A fé babilônica quer edificar uma cidade para tocar a Deus, mas a fé que serve a Deus não se prende a nada nessa terra. Ela está esperando a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor. Ela não vai tocar a Deus da sua maneira, ela vai tocar a Deus da maneira de Deus. Eu vou ficar doido aqui. Aleluia. A fé babilônica quer construir cidade. A fé eterna, que tem um pai na fé, ela não busca construir nada. Ela caminhava, ela não buscava segurança, ela buscava um lugar que foi Deus que construiu. Eu vou ficar doido aqui hoje, eu tenho 53 anos. Até os 48, 49 anos eu não tinha uma casa própria. Eu morava de aluguel. E eu falava com a Iraci, eu disse: amor, precisamos ter Deus vai dar uma coisa para nós, Deus vai dar alguma coisa para nós. E aí a gente, quando eu fiz 48 anos, Deus nos deu uma palavra. Disse: eu vou te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. E começou a me dar algumas coisas. E em 5 anos, eu tenho 53, eu prosperei muito mais do que em 48 anos. Eu não tinha carros no meu nome, eu não tinha nada no meu nome, a não ser o estatuto do ministério meu, que é o presidente, fundador. Mas quando eu fiz 48 anos, Deus disse: eu vou te dar algumas coisas. E eu disse: puxa, agora ainda assim a nossa vida vai melhorar. Mas Fernando, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho bens, eu fiquei famoso, conhecido no mundo inteiro. Pessoas nos ligam todos os dias para ir às nações. Todo mundo quer fazer live. As letras, elas saltam dentro de mim, as palavras saltam dentro do meu espírito. Mas eu ainda estou procurando o lugar que o meu Senhor construiu. Eu achei que eu ia ter segurança, Rômulo, de ter uma casa para morar, um carro para andar. Mas eu ainda estou olhando, habitando em tendas, esperando a nova Jerusalém. Eu estou esperando aquela que vai descer do céu, aquela que o meu Senhor é o arquiteto e o construtor. Eu estou esperando. Eu não vou construir uma cidade, uma torre. Não. Eu vou edificar um altar e o fogo arderá continuamente sobre esse altar e nunca se apagará. Então, em todo lugar que eu tiver, em toda cidade que eu tiver, em toda nação que eu tiver, eles vão conhecer o fogo de Deus até que o meu Senhor venha. Meu Deus, alguém adore o Senhor aqui. Alguém adore o Senhor aqui. Alguém adore o Senhor aqui. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. A geração que vai ver tua glória descer. Geração que vai ver tua glória descer. Olha aqui, Abraão não buscava uma cidade porque ele tinha um reino dentro dele. Abraão ele tinha uma revelação daquilo que ia acontecer, Fernando. Ele habitava em tendas porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. E por que ela tem fundamentos? Porque não foi nenhum homem que fez, não foi nenhum homem que criou, não foi tijolos. Não é por minha escada que você vai chegar ao céu, não é por sua escada, não é pelo seu desempenho, pela sua performance, pelos seus estímulos. Abraão teve uma revelação da igreja: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só os judeus, e sim também os gentios. Ele entendeu que não era só para os judeus, mas todas as nações da terra. E esses versículos, esses 3 versículos de Gênesis 12, de 1 a 3, eles explicam o propósito de Deus. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Nessa frase aqui contida,
Aqui eu aprendo o alvo final de Deus, o alvo final de Deus. Pronto, eu já sei qual é o alvo final de Deus. Qual é o alvo final de Deus, Fernando? Qual é o alvo, Reuel? Qual é o alvo, Janice? É que em ti serão benditas todas as famílias. Deus está dizendo, através de ti as famílias podem ser abençoadas. Eu já sei o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que em mim as famílias podem ser abençoadas. Se eu já sei o plano de Deus, é todas as famílias da terra, as etnias, os povos, Ele quer todas. Como é que eu tenho coragem de ficar sentado na igreja fazendo campanhas para enriquecer eu mesmo, para eu ter uma vida melhor para eu? Não. Se Deus está te dando coisas, glória a Deus, desfrutem delas. Se Deus te deu fama, glória a Deus, desfrutem delas. Se Deus te deu condições, glória a Deus, desfrutem delas. Se Deus está te dando saúde, além do normal, glória a Deus, desfrute delas. Mas saiba de uma coisa: se isso não tiver uma causa, isso vai morrer em você. Você não é uma represa, você é um rio. Deixa o rio correr através de ti. A obra missionária não começou em Mateus. O plano original de Deus sempre foi resgatar a todos. Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Mas sai da tua terra e vai para a terra que eu te darei. Daí você diz assim: Deus me deu um chamado. Deus não te deu um chamado, Deus deu você para o chamado. Não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Acordou? É o chamado que tem você. Aleluia. Então você deve se perguntar: Deus, eu pertenço a que chamado? Para onde o Senhor vai me conduzir? Tudo que bate na minha mão, tudo que chega na minha mesa, todas as oportunidades, todos os benefícios, eu pergunto: isso é meu mesmo, Senhor? Isso é para mim mesmo? O que o Senhor quer com isso? Aleluia. Eu vou terminar. Chega. Não, nós temos que orar um pouco para entender isso. Semana que vem eu continuo falando um pouco mais de Abraão. Fica de pé comigo, por favor. Ei! Lembra que eu parei no 7. Eu ainda quero falar sobre Abraão, que conheceu a graça de Deus. Porque quando ele faz um voto com Deus, ele dorme, mas Deus não. Ele dorme. Porque Deus sempre cuida do pacto que fez com você. Você adormece, mas Ele nunca dorme. Não dormitará aquele que te guarda. Eu quero dizer, cristão, que tudo que você pode fazer hoje, o teu Jesus já fez na cruz. Amém? Você que está nos assistindo, seja tocado também aí onde você estiver, no seu smartphone, na sua smart TV, no seu computador, no seu iPad. Deus vai tocar você onde você estiver agora. A cura da fé vai prosperar você. A cura da fé vai reposicionar você. Mas por favor, não firme a sua fé em Babilônia, firme a sua fé em Abraão. Não firme a sua fé numa fé babilônica que está firmada no desempenho. Tem muitas coisas que Deus está esperando a sua carne morrer para poder te dar. Ele não pode te dar, você ainda está muito vivo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante suas mãos, querido, por favor. Não é chavão, não, é só quero que você levante.
Desarme tudo agora, desarme. Diga: Senhor, eu preciso de uma fé curada. Eu preciso de uma fé restaurada, Senhor. De uma fé que me toque, de uma fé que me faça me alegrar todos os dias da minha vida. Uma fé que me leve para lugares em Ti, Senhor. Uma fé curada. Eu quero envelhecer com Você, Jesus. E quando não tiver mais força na carne, quando não tiver mais desejo na carne, quando não tiver mais vontade na alma, na carne, ah, Deus, eu sei que eu verei a cidade aonde o Senhor a edificou. O Senhor é o fundador, aonde o Senhor, sim, aonde o Senhor edificou os fundamentos. Sim, sim, Deus, sim, 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 sim. Eu sei, eu quero algo superior. Assim como Abraão esperava algo superior, eu quero algo superior. Eu estou esperando por algo superior. Eu estou esperando por algo superior. Por algo superior, Deus. Mais do que ser presidente de um ministério, mais do que construir uma denominação, construir uma ideia, construir uma vontade, construir uma música, uma pregação. Deus, nós queremos algo superior. A Nova Jerusalém, a qual o Senhor é o arquiteto, sim, a qual o Senhor é o construtor. Nos leva para o lugar onde o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Não fui eu que fiz. Foi o Senhor que fez. É o Senhor que fez essa cidade. É o Senhor que edificou as suas colunas, os seus fundamentos. Sim, sim, Deus, nós queremos andar. Senhor, abençoa o Brasil. Mostra para o Brasil as tuas mãos. Mostra para o Brasil a tua vontade, Deus. Mostra para o Brasil as tuas mãos poderosas, Deus. Mostra para o nosso presidente, mostra para os nossos governantes, mostra para os ministros do STF, mostra para os legisladores, mostra para os prefeitos, para os governadores, para os vereadores, mostra para os padres, para os pastores. Mostra a tua mão, estende ela sobre o Brasil, Deus. Estende a tua mão 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 sobre o Brasil, Deus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo o entendimento. Em nome de Jesus.